a nossa transmissão do culto de hoje. Convido a todos para estarem orando junto comigo. Deus, nós agradecemos por mais um dia, agradecemos pela nossa vida, por estar aqui, Deus, para cultuar e levar o louvor ao Teu nome, para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
beleza, com majestade pra nos atrair. Nada havia sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua graça e nos fazer viver. Amém. Hoje, domingo de Páscoa, né? E hoje a gente vai ver um pouco sobre o significado da Páscoa para nós hoje e um pouco da história da Páscoa. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, para a gente ver onde iniciou a chamada Páscoa. Êxodo capítulo 12. Eu vou ler apenas 2 versículos, o 26 e o 27 do capítulo 12. Êxodo 12, 26 e 27 diz: E quando vossos filhos vos perguntarem o que significa este ritual, respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, aí se inicia a Páscoa.
né? A Páscoa que nós hoje talvez tanto tenhamos ouvido falar, né? E talvez tenha sido distorcida, né? Assim como no Natal colocam o Papai Noel, na Páscoa também colocam o Coelho da Páscoa, né? E ovo de chocolate. Mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. E a primeira Páscoa aconteceu aqui, onde nós lemos em Êxodo 12, lá no Egito, né? E lá a gente pode ver que algumas coisas aconteceram interessantes. E há 2 domingos, no domingo retrasado, eu estava falando sobre que o Deus que transforma o mal em bem, né? E aí a gente viu um pouco da história de José, né? De como José sofreu na mão dos seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo para um povo, e esse povo vendeu ele como escravo lá no Egito. Ele foi parar no Egito, sendo escravo, e lá ele teve alguns altos e baixos, esteve preso, e até que ele passou a ser o homem mais importante do Egito depois do faraó. Então Deus transformou todo aquele mal na vida de José em um bem tremendo. E através de José foi salvo muitas pessoas, porque Deus usou José para ser o administrador de uma crise que iria acontecer ainda, né? Nem estava acontecendo, lá no Egito. E ia ter 7 anos de bonança, de fartura, e depois 7 anos de dificuldade, de fome. E aí José, guiado por Deus, né, inspirado por Deus, ele armazenou durante os 7 anos muito alimento, para que nos 7 anos que fossem passar pela fome, né, eles tivessem o que comer. De forma que até pessoas de outros lugares, que já não tinham mais alimento, iam lá para o Egito comprar comida. Ou seja, se Deus não tivesse usado José daquela forma, mesmo tendo que passar todas aquelas coisas ruins, né, que no momento com certeza ele não entendeu, mas ele confiou nas mãos de Deus e creu que Deus está no controle de tudo. E lá na frente ele pôde contemplar, né, os planos de Deus cumpridos através da vida dele. E foi salvo muita gente da fome. Muita gente ia morrer se Deus não tivesse usado José para ser aquela bênção que ele foi. E lá nós vemos que os irmãos de José, que haviam vendido eles como escravo, eles vão até José comprar comida, né? Sem conhecer mais José, não sabiam mais, né? Muitos anos de separados. E no final José se revela a eles, e José manda buscar o pai, e eles se reencontram, e ele perdoa os irmãos dele. E aquele povo começa a viver no Egito como alguém querido, né? Eles tiveram, por causa de José, né, por ser família de José, eles tiveram muitas mordomias, digamos assim. E eles foram muito felizes a princípio naquele lugar, né? Eles foram bem tratados, ganharam terras boas e foi bom no começo. Só que passou-se muitos anos. E depois desses muitos anos, José, os irmãos dele tinham morrido, o faraó tinha morrido. As pessoas ali daquela época morreram, nasceu outra geração, né, que viu aquele grande povo, aquele descendente da família, dos 12 descendentes lá de Jacó, a família de José, os familiares de José, né, viu aquele povo e disse: quem é esse povo aí? Que esse povo está grande demais. Se continuar dessa forma, eles vão mandar na gente. O faraó dizendo. E aí, o faraó não sabia da história, do que José tinha feito pelo faraó daquela época. Não sabia a história que tinha acontecido e da forma que Deus agiu através de José para abençoar todo mundo. E aí ele escravizou aquelas pessoas, aqueles descendentes de José e de seus familiares. E lá foi um tempo que começou a ser difícil, né? E aí passou muito tempo e Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. E aí nós conhecemos as famosas pragas do Egito, né? As 10 pragas do Egito, que Deus
fez através de Moisés para que o faraó liberasse o povo, libertasse o povo da escravidão e deixasse ele adorar a Deus. E o faraó se endureceu por muito tempo. Deus endureceu o coração do faraó por muito tempo, né? E foi a primeira praga, a segunda, a terceira, até a nona. E o faraó não deixava. Dizia, eu vou deixar, tá bom. Não vou mais impedir vocês de ir adorar seu Deus, não. Vou deixar. Mas quando chegar de última hora, ele desistia. Não, vocês não vão mais não. E aí Deus colocava outra praga. E era rã, e era gafanhoto, e era o rio de sangue. E o faraó não libertava o povo. Até que chegou a 10ª praga. E essa praga seria para de vez o povo ser liberto. E o faraó dessa vez iria deixar o povo ir adorar a Deus como Deus pretendia. E essa 10ª praga é justamente aí que acontece, que é fundada a primeira Páscoa, que é estabelecida a Páscoa e essa festa, né? Deus mandou, através de Moisés, falou ao povo de Israel, vocês vão matar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, vocês vão passar nos umbrais da porta, nas vigas, nos batentes, e nessa noite eu vou passar para matar todos os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, dos animais, das pessoas, de tudo, para que o faraó liberte vocês. E vocês vão fazer isso, vão manchar as suas portas, suas vigas e os beirais da porta de sangue, para que quando eu passar eu veja, não, esse aqui é meu povo. Vou passar. E o significado da palavra Páscoa, né, é passagem, passar por cima, né, o Pesach em hebraico. E Deus, ele literalmente passou por cima das casas que era do povo dele. E ia somente nas casas que não estavam marcadas com o sangue do cordeiro. E aí foi instituída a Páscoa. E Deus, ele fez a aliança com o povo dele, para que quando eles fossem embora e para a terra que Deus estava prometendo dar a eles continuassem fazendo esse ritual. E até hoje é feito pelos judeus. E aí nós vemos o ritual dos judeus. Foi aí que nasceu a fundação da Páscoa lá, e os judeus celebram até hoje. E aí a gente vê que tem um cordeiro pascal, né, que era sacrificado, e o sangue daquele cordeiro era passado para libertar o povo, para salvar o povo da morte, né? E as pessoas, elas fazem isso até hoje. Então, o cordeiro pascal, ele tinha esse significado e tinha esse poder da representação do sangue do cordeiro, de salvar aquelas pessoas que foram protegidas da morte, né? E de forma que todos os primogênitos, os filhos mais velhos, todo mundo do Egito, e menos o povo de Israel, foi ferido de morte, até dos animais. E houve choro em toda a terra do Egito. E o filho do faraó morreu. De forma que ele expulsou o povo de lá. Vão embora. Né? Ele podia ter deixado da primeira, podia ter percebido que Deus estava no negócio, mas não quis, né? E teve que passar por essas situações. Então, Deus, ele está no controle também da situação hoje, né? Então, que nós possamos confiar a Ele o controle de nossas vidas e o controle da situação também. Amém? A outra coisa, agora vamos falar da Páscoa mais para nós cristãos. E aí eu convido vocês a abrir lá Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20 diz assim: Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nós vemos agora que um cordeiro foi sacrificado para que o sangue do cordeiro lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12, foi derramado para que as pessoas, elas fossem salvas. Foi derramado em favor daquelas pessoas. E aqui nós vemos que
Jesus está dizendo um pouco antes, alguns dias antes da sua crucificação, que ele iria entregar o corpo pelos discípulos, pelos seus servos, e o sangue dele iria ser derramado em favor deles. E essa palavra hoje é para nós também. Jesus, ele entregou o corpo dele para ser sacrificado, para sofrer por nós, em nosso lugar. E o sangue dele foi derramado em nosso favor. E aí é que está o grande significado da Páscoa. Né? A Páscoa, como disse o pastor Manuel hoje, nós não estamos falando de morte, mas estamos falando do triunfo da vida sobre a morte. E é isso que nós pregamos, e é isso que nós temos a esperança e cremos, nós cristãos. Que hoje não é um dia de lembrar da morte de Cristo, mas sim que ele ressuscitou, certo? E aí nós vemos aqui nesse texto que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né? Assim como tinha o Cordeiro lá no Antigo Testamento, na Páscoa lá no Egito, e que é celebrada desde então pelos judeus, nós também temos um Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. E aí nós lembramos o que João diz lá em João 1,36. João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então Jesus é esse Cordeiro, enviado por Deus. Então toda a Bíblia aponta para Jesus, inclusive é esse fato histórico da primeira Páscoa. Né? Tudo aquilo estava apontando para lá no futuro, um cordeiro que iria ser sacrificado, que iria derramar o seu sangue em favor das pessoas. E aí nós vemos que Jesus é esse cordeiro e que o sangue dele tem poder, certo? De forma que aqueles que são marcados pelo sangue do cordeiro, pelo sangue de Jesus, são salvos. E é essa mensagem que nós temos anunciado, essa mensagem que a Bíblia tem nos revelado, certo? Que a salvação, ela não pode vir de nenhum outro que não seja Jesus. E aí, Atos 4,12 diz isso, que nenhum outro nome há pelo qual nós devemos ser salvos. Ou seja, não é no nome de Arthur, não é no nome de ninguém, a não ser o de Jesus. Jesus é o único que pode nos salvar, porque foi ele o único que morreu por nós. E aí nós precisamos entender isso, que ele foi o Cordeiro enviado por Deus em nosso favor, certo? E aí, como diz Paulo mesmo, talvez por um bom alguém ouse morrer, mas Jesus morreu por nós, mesmo a gente sendo pecador, mesmo sendo pessoas que muitas pessoas aí não estão nem aí para ele, muitas pessoas sequer acreditam nele e na sua obra, mas ele morreu por todos e ele dá a oportunidade de salvação para todos aqueles que ouvem essa mensagem e podem crer, né? E aí nós vemos que ele é o nosso Cordeiro e que o sangue dele tem poder e que somente por meio dele podemos ser salvos. E da mesma forma que o sangue do Cordeiro foi aspergido lá nas portas das casas do Egito, do povo de Israel, e Deus com o anjo da morte passou daquelas casas e não feriu de morte ninguém que morava ali, da mesma forma, quando nós somos limpos, nós somos marcados por esse sangue precioso de Jesus, nós também somos livres da condenação eterna. E aí, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova do Evangelho. Todos nós, por sermos pecadores, por nascermos sem estar marcados com o sangue do Cordeiro, merecíamos a condenação eterna. Mas Jesus veio. Deus enviou Jesus para morrer por nós. E através do sangue de Jesus, nós podemos ser marcados e livres da condenação eterna. Então, que você possa receber essa mensagem. Que você possa receber essa palavra e guardar em seu coração. O Cordeiro de Deus foi enviado e ele é Jesus. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Então, que nós possamos celebrar o Cordeiro que ressuscitou. E que possamos estar alegres, pois podemos contar que ele está conosco. Amém? Então, nós vamos orar e que Deus possa estar nos abençoando em mais essa semana.
Pai, nós agradecemos por mais um dia, agradecemos pela Tua palavra que foi revelada a nós. Pedimos que o Senhor esteja abençoando para que possamos guardar, Deus, em nosso coração essa mensagem. Que Deus, nós possamos ter o Cordeiro de Deus em nossa vida. Que nós possamos crer e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Que dessa forma nós possamos ser justificados pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Que nós possamos, Deus, estar alegres por um momento de celebração, em que comemoramos a ressurreição daquele enviado pelo Senhor para nos salvar. Em nome de Jesus, abençoa o restante da nossa noite, abençoa essa semana, abençoa cada um, Deus, que está nos ouvindo, que o Senhor possa, Deus, abençoar cada um e abençoar a família de cada um. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.